tudo bem? Nós estamos aqui novamente hoje, segunda-feira, para falar com você aqui no nosso Pode Tudo com a Daiane Pinesi, sempre assuntos importantes e de relevância para o mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar de crédito, mas um crédito um pouco diferente. Nós vamos falar sobre consórcio, que é uma nova forma não, é uma outra forma de você financiar o imóvel e realizar o seu sonho da casa própria. Mas antes de eu te apresentar o meu convidado, eu quero que você toque no sininho, se inscreva no meu canal, para que todas as semanas você possa receber as notificações dos vídeos com as casas lindas, deliciosas e exuberantes que eu trago para você, e também para que você possa receber em primeira mão as entrevistas que eu realizo aqui no Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Já tocou o sininho? Se não tocou, corre lá e deixa ali, ó, plim, plim, para que você possa receber. Tá bom? E agora eu vou apresentar para você o meu convidado especial, Glauber Zequim, é isso? Isso, Glauber Zequim, muito bem. Tudo bem, Glauber? Tudo bem, Dai, e você? Tudo bem, graças a Deus. O Glauber, gente, para quem não conhece, o Glauber é um parceiro de profissão. Eu conheci o Glauber há uns 5 anos, Glauber, mais ou menos, né? Aproximadamente. Aproximadamente. O Glauber já foi corretor de imóveis, já trabalhou como corretor de imóveis em grandes construtoras. Sim, sim. E, de repente, numa reviravolta da vida dele, ele mudou de segmento. Ele veio para o segmento de crédito, onde a gente passa a vender dinheiro, vender sonhos. Eu vendo o produto sonho, o Glauber vende a forma de você realizar o seu sonho. Isso mesmo. Então, Glauber, eu queria que você falasse um pouco pra gente. O Glauber vai falar hoje especificamente sobre consórcio. Como você pode utilizar a linha de crédito de um consórcio para realizar o sonho da casa própria. Então, primeiro de tudo, se apresenta, fala como que você chegou nesse mercado. Bom, vamos lá, né, Dai? Primeiramente, é um prazer falar com você mais uma vez. Estamos aqui e uma honra. E uma pessoa que eu aprendi muito de vida. Eu sou doida, não sou doida. Enérgica, maravilhosa, sensacional. E eu tenho uma profissão já há 10 anos, o corretor de imóveis, né, que tirei meu Cresce, trabalhei por vários anos no segmento. E por um revés da vida, acabei, né, num período pandemia ali, acabei entrando no consórcio. E foi um segmento que eu abracei com unhas e dentes, né? Que legal. Porque eu vi como uma oportunidade da minha vida realmente. E é exatamente o que você falou. Essa situação de ajudar pessoas, né? Que dentro do consórcio é uma oportunidade realmente que você tem de ver aquela pessoa conquistando, pagando muito mais barato por isso, né? Então, qualquer tipo de bem. Fala para nós assim, ó. Vamos pensar que o consórcio, ele é uma ferramenta para que a pessoa possa... Ela pode comprar um carro, ela pode comprar um imóvel, ela pode comprar um terreno, um apartamento, né? Quando a gente fala de imóvel, nós estamos falando de todos esses segmentos de produtos. Isso. Mas como funciona o consórcio? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, de acordo com uma recente pesquisa que teve no Brasil... de junho de 2022 a junho de 2023, o consórcio teve um aumento de 16% na procura e na venda. Esse número é significativo para o mercado brasileiro, porque nós estamos passando um período aí onde as taxas de juros, a Selic começou a baixar agora, né? Tá com 13,25, se eu não me engano. 12,75. 12,75, isso, de acordo com o último Copom. Então, tudo isso influencia o financiamento imobiliário. E o consórcio é um sistema um pouco diferente. Então, assim, imagine que eu não entenda nada de consórcio. Eu gostaria que você me explicasse como funciona para eu adquirir uma cota de consórcio para realizar o meu sonho. Sim, sim, legal. Um dos pontos que você não citou, que muita gente também não sabe, é a construção.
né, que pode ser acrescido também como um produto, né, no ramo imobiliário, é claro, né? Entre tantos outros, né, que hoje a gente vende cirurgias, viagens, fora o automóvel básico, né, maquinário para a área agrícola, fazendas, tem gente comprando fazenda com consórcio. Então ele é muito abrangente, né? Ele é o dinheiro, a moeda barata, como a gente estava conversando aqui. Então é uma realidade que atende a qualquer tipo de público. Inclusive eu tenho clientes realizando para levantar um capital, né, com estratégia, com estrutura. Mas vamos lá. Qual que é o mistério, o segredo do consórcio? As pessoas estão acostumadas com o consórcio como aquela contrapartida, né? Vai lá no banco, faz como um produtinho a mais. E não é esse o objetivo, não é esse o foco, né? O consórcio, ele é um produto, como você falou, de meio, de aquisição de um bem específico. Certo. Então a gente estrutura isso da maneira correta. Nós, inclusive, eu represento hoje a Embracon, né? Sim. Nós trabalhamos lá com planos estruturados, dentro da realidade de cada cliente. Tanto que quando um cliente me liga e fala, me passa uma simulaçãozinha aí, não existe isso. A gente estrutura de acordo com a necessidade, com a realidade daquele cliente. O que é importante, por exemplo, se um cliente falar assim, igual você falou, me faz uma simulaçãozinha, não é isso, não é essa a proposta. O que é importante você levantar de informações do cliente para que você possa fazer uma simulação que realmente atenda ao objetivo dele? Hoje eu entendo, né, diretamente aí, tudo que ele necessita e tudo que ele tem. Então, vamos dizer assim, pensando num financiamento, você não monta uma pasta, faz a análise de crédito do cliente, vê se ele tem capacidade financeira, analisa se ele tem entrada. O processo é basicamente o mesmo. A gente vai fazer um balanço disso, né? Um balanço completo dessa área financeira, principalmente, né? Porque a gente está falando de dinheiro. E em segundo ponto ali, o que ele comporta fazer de pagamento mensal. Porque o consórcio ele pode ser feito tanto em prazos estendidos, diluídos lá em no máximo de meses, quanto num prazo encurtado, com, né, grupos em andamento, numa estrutura diferente, né, que eu tenho mais de 200 grupos para trabalhar em cima disso. Certo. Então isso é bacana demais, que a gente consegue personalizar a cada cliente realmente. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um imóvel e que eu queira comprar um imóvel de R$500 mil. Perfeito. Ok? Quanto que eu tenho que ter de entrada? Como que funciona? Eu quero que você me fale assim, Daiane, para você comprar esse imóvel de R$500 mil, você precisa disso, disso e disso, a sua parcela vai ficar em X. Como que é o processo? Sim, vamos lá. O processo ele acaba sendo diferente por ser um consórcio, não é como um financiamento. Você chega dando uma entrada, né? Passo inicial, pagar a primeira parcela. Né? E aí nós vamos trazer um exemplo aqui de valores para que todos visualizem como ele é realmente. Né? A partir do pagamento dessa primeira parcela, aí nós vamos iniciar essa estrutura de participar do sorteio, né, na assembleia, mas também participar com o lance, para quem tem a entrada, como você citou. Eu tenho entrada, eu estava pensando em fazer um financiamento, eu tenho, vamos dizer, uma situação hipotética, tenho 30% de entrada, né, ou 20%, que é a média ali, né, que geralmente acontece nos financiamentos. Né? É uma realidade muito boa para que seja realizada uma contemplação. Essa entrada pode ser o meu saldo de FGTS? Também pode ser utilizado. Então, da mesma forma que um financiamento, eu posso usar o FGTS para aquisição de um imóvel por meio de consórcio. Também é uma ferramenta muito usada e excelente, inclusive, né? Assim como no financiamento. Outra dúvida, por exemplo, ele é rápido? Ou eu tenho que ter um planejamento? Porque o financiamento eu vou no banco, faço a minha simulação e o dinheiro sai rápido. E o consórcio? Sim. Esse é um grande paradigma também que as pessoas colocam, né? Poxa, eu não vou fazer consórcio, ele demora. Mas não, ele depende de você, né? Cada um que está ali fazendo que vai entender o seu tempo. Por quê, né, Dai? Como eu disse, a estrutura, né, do crédito, a forma que nós realizamos com planejamento, eu não posso te dizer que ele é rápido, né? Tem alguns consultores, inclusive, que
fazem isso, né? Mas é uma estrutura totalmente incorreta, né? Porque o que nós trabalhamos dentro de fatos e dados, números. Hoje eu tenho modalidades de contemplação, Ok. que a partir de 25% já existe contemplação dentro de um grupo Embracon, por exemplo, né? Falando de inúmeros consórcios aí que tem alguma realidade ali também semelhante. Ok. Mas não como a Embracon, que hoje é a maior empresa que mais contempla no país, tá? Segundo o Banco Central. Mas pensando nisso, 25% já é uma realidade. 50% é outra realidade também. E o lance livre? Você já fez algum tipo de consórcio? Eu já fiz. De quê? De casa, de imóvel. É. Eu já fiz. Porque assim, ó, como eu mexo com o mercado imobiliário, eu mesmo testo as oportunidades de negócio que a gente tem no mercado. Bacana. Então, por exemplo, eu já fiz um financiamento imobiliário, eu já fiz 3, na verdade. Sim. 3 financiamentos imobiliários. Uhum. E eu já fiz 4 consórcios. Eu já fiz tanto consórcio de imóvel como eu já fiz consórcio de carros. Em ambos eu fui contemplada. Já fiz consórcio com lance embutido. Sim. E eu já deixei rolar para ver como que funciona. A contemplação por sorteio. Sim. Então, assim, quando eu te trago ou quando eu falo alguma coisa para o meu público, eu já me testei naquela experiência. Excelente. Que bom. E gostou. Olha, eu vou te falar assim, eu vou falar das minhas experiências, Sim. tá? Eu vejo que existe uma diferença entre o consórcio e o financiamento. Ambos são bons. Exato. Tá? Não posso falar que nenhum dos dois eu tive prejuízo, porque eu não tive. O que eu sinto é que no consórcio nós precisamos ter um planejamento financeiro, ok? Porque ele não é uma coisa, ele não é um crédito que eu vou conseguir liberá-lo. Por exemplo, eu gostei da casa hoje e eu vou conseguir liberar um consórcio que eu vou fazer hoje, amanhã. Não é assim que funciona. Exatamente. Então, quando eu pensei em fazer um consórcio para adquirir um bem, um imóvel, eu fiz um planejamento. Sim, né? sim. Então, assim, com um período de 6 meses, eu contemplei minhas cartas e eu fui lá e realizei a compra do imóvel. O financiamento, quando eu fiz, nós escolhemos a casa e já fomos ao banco para que eu pudesse fazer o financiamento imobiliário. Então, são situações diferentes. Sim. Se eu pegar um cliente, falando agora eu enquanto corretora, e ele falar assim para mim, olha, eu não quero comprar a casa agora, eu posso fazer um planejamento financeiro, hoje eu sugiro o consórcio, por N motivos, né? Ele tem assim ele não tem juros, como a gente tem juros acoplado, porque a correção dele é pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, e o financiamento imobiliário, ele já pega os juros realmente da taxa Selic. Os bancos não estão com o mesmo valor de juro anual da taxa Selic, mas ela reflete diretamente no financiamento. Então, vai depender da necessidade do cliente, certo? Se o cliente mora de aluguel e ele não tem 6 meses no mínimo para esperar por uma contemplação, eu sugiro que ele parta para um financiamento. Se ele me falar assim, não, Daiane, eu quero fazer um planejamento financeiro, porque eu quero comprar o imóvel daqui a 6 meses, eu sugiro para ele que ele faça uma cota de consórcio, 1, 2 ou 3, dependendo do valor do imóvel, para que ele possa ser contemplado e adquirir o bem que ele procura. Eu falei errado? Não, perfeito. Vamos vender consórcio com a gente. Não. Mas é uma estrutura... O meu caso é vender imóveis. Sensacional. E faz muito bem feito. Mas é exatamente isso, Dai. A estrutura, né, do crédito. Eu sempre falo isso para os meus clientes também. Assim como o próprio consórcio. Tem gente que fala, consórcio tal. Não, consórcio não é ruim. Depende da realidade daquele cliente. É o que ele precisa naquele momento. Assim como você falou agora do financiamento. Né? Se ele está na urgência, numa situação que vai sair de um aluguel, vai mudar, o orçamento está arrochado ali, apertado, né? E vai sair desse aluguel para mudar para o imóvel próprio,
aí é uma realidade de financiamento, né? Não, indiscutivelmente. Né? Agora, situações diferentes e exclusivas que a gente consegue estruturar, né? Planejar para esse cliente, muito mais viável o consórcio, ainda mais quando você põe na ponta do lápis. Desculpa. Imagina. Hoje, por que eu chamei você para vir aqui? Porque a gente vive um momento onde a economia, ela é uma economia que está, não posso dizer fragilizada, mas assim, é uma economia que os bancos, o Banco Central, quem mexe com crédito financeiro, tá todo mundo assim trabalhando para que a gente possa alavancar e as pessoas continuem realizando o sonho da casa própria. Sim. Como você me corrigiu no começo, hoje a taxa Selic está em 12,75. Eu sei que a intenção das agências e até mesmo do Banco Central é ir abaixando no mínimo 0,5 ponto percentual a cada reunião do Copom, sim, podendo chegar até 0,75. Tem essa opção. Provavelmente a taxa Selic vai chegar no final do ano de 2024, não é agora, porque tá todo mundo falando, vai baixar, vai baixar, vai baixar. Já ouvi gerente de banco até orientando, cara, não compre financiamento agora, mas não, o gerente do banco tem que entender que cada realidade de cliente é de um jeito. Eu acho que a taxa Selic vai realmente baixar para 9%, mas a partir de 2024. E lá no final do ano de 2024, né? E o consórcio, eu vejo ele como uma ferramenta de crédito onde a pessoa, ela tem habilidades e ela tem condições de fazer uma compra planejada. Não é à toa que, segundo matérias aí recente, aumentou 16% a procura em um ano, né? Isso. E pode-se usar o FGTS, porque muita gente tem dificuldade de usar o FGTS, não sabe dessa informação. Sim. E como tem as possibilidades de entrada, de lance embutido, de lance. Então, são várias situações. Uhum. Uma pergunta que sempre me fazem, Daiane, mas por que eu vou fazer consórcio? Eu vou dar para outra pessoa administrar o meu dinheiro? O que é melhor? Agora eu pergunto para você, tá? Ter uma empresa administrando o seu dinheiro ou pagar uma taxa de juro maior? Então, é exatamente esse o detalhe, né? No fim das contas, você acaba pagando juros muito maior. E aí, se você tem hoje, né, dinheiro, se a gente fala de uma realidade de clientes, né, que vão comprar, perfil, né, de cliente que vai comprar um imóvel de $500 mil, $1 milhão, geralmente ele tem um dinheiro investido, né, uma renda que ele está recebendo ali fixa, né, de alguma forma. Né? E aí vamos colocar um rendimento que ele está tendo ali a 1% ao mês, se você compara a uma taxa que você está pagando aqui a 0,10 ao mês, 0,20 ao mês, no máximo ali, né, em média, você põe na ponta do lápis, né? Muitas vezes, com o seu rendimento, você consegue pagar a parcela. Então, isso daí. Você não uma conta perde básica. Dinheiro, é uma conta básica. Exatamente. É isso mesmo. O consórcio, ele é conta de padeiro. Né? Muitas vezes a gente atendeu clientes, né? Pessoas que são acostumadas, né, a levantar capital, recursos altos, inclusive, ele vai lá e faz juros compostos na calculadora, aquela coisa toda. E não é isso, não é isso. É um dinheiro que você está empregando ali, né, colocando, e você que vai te retirar esse dinheiro. Esse dinheiro está rendendo para você, inclusive, né, em cima do valor total. Sim. Muitas vezes a gente tem, eu já fiz até comparativos, que a gente faz muito comparativo, né, mas não ofendendo as outras partes, né, mas conduzindo para esse lado que, entendendo como é o consórcio. Se você pensa numa aplicação financeira, que você está colocando todo mês ali um valor específico, vamos falar de R$1.000 para arredondar. No final do ano você vai ter 12 mil. Perfeito. Agora, se a gente fala de R$1.000 de um crédito de 200 mil, por exemplo, você vai ter um rendimento no final do ano sobre 200 mil, que é o rendimento do consórcio, como ele funciona. Isso, né, em termos chulos, né, básicos. Vamos explicar. Eu sei o que você está querendo dizer. Sim. Vamos lá. Ó. Digamos que a pessoa tem uma cota aí de R$500 mil. Ok? Perfeito. Então, todos os meses, ela vai estar pagando a parcela daquela cota de R$500 mil. Isso. Aí, digamos que ela é contemplada
mas ela não tire o dinheiro. Sim. Ok? Perfeito. Se ela for contemplada e ela não usar o dinheiro para a compra do imóvel naquele mês, ela fala assim, não, agora eu vou procurar um imóvel. Isso ela demora 1, 2, 3, 4 meses para achar um imóvel. O dinheiro estaciona? Esse R$500 mil estaciona? Não. Ou ele vai sendo reajustado? É exatamente isso. Não é isso que você está falando? Isso também. E ele é reajustado, ele vai para um fundo de investimento, né? Como um CDB, CDI, né? E ele vai render sobre os 500 mil. Sobre os 500 não mil, sobre né? os valores de parcela que ele pagou. Entendi. Então é exatamente esse comparativo, né? Se a gente fala de 500 mil na faixa ali de R$3 mil. Você fez uma simulação, não fez? Sim. Você tem como abrir ela para nós, por gentileza, a simulação? Porque eu olhar. acho que fica mais fácil do público entender. Legal. Vamos lá, ó. Explica para nós o que você fez aqui para que a gente possa falar pro cliente. Achou? Isso. Aí. Por exemplo, ó, vamos lá, explica para nós o que você fez aqui. Vamos lá. Estou falando aqui num crédito de 500 mil em 180 meses, que são 15 anos. 15 anos, perfeito. Isso. Já é uma grande vantagem falando em questão de financiamento, né? Porque realidade de financiamento 360, 420, né? Agora também se dilui em muito mais prazo. Né? Então, estamos trabalhando em 15 anos aqui, taxa administrativa demonstrada aqui também em 16%, né? Isso a taxa total. Isso é alto, isso é baixo? Isso é alto, isso é baixo? Me fala um pouco sobre taxa de administração, porque todo mundo reclama, ninguém quer pagar taxa de administração. Tá, isso é alto, isso é baixo, isso está na média, como que é? Hoje, a Embracon também, nós trabalhamos com a menor taxa administrativa do mercado. Então, comparado na média, se a gente fala de bancos, geralmente os bancos trabalham de 25 para cima. Né? Tá. Tem Itaú, que é famoso na faixa de 30, Bradesco 25, né? Mas estamos aí nessa faixa abaixo da média geral. Tira uma dúvida minha, agora Sim. É dúvida minha mesmo. Para que serve a taxa de administração? Exatamente para administrar o dinheiro. É toda uma estrutura que está dentro daquela realidade do consórcio. Né? Hoje, a Embracon, por exemplo, hoje é uma empresa de mais de 3 mil funcionários, espalhadas em todo o Brasil, né? São 86 filiais da área comercial. E pensando na área administrativa também, é uma empresa gigante que auxilia nisso. E ela auxilia em todo o processo, né? O processo do dinheiro, depois o processo da compra, parte documental, né, estrutura de cartório, tudo isso é feito junto. Deixa eu fazer uma outra pergunta de leiga também, tá? Sim, claro. Por exemplo, no imóvel que ele custa R$500 mil, igual tá ali. Eu vou conseguir comprar realmente um imóvel de 500 mil? Sim. Ou eu vou ter que abater algum valor? Por exemplo, eu tenho que abater o valor da taxa de administração dos 500 mil? Não. Você pega o crédito de 500. Eu pego o crédito de 500. Exato, então, exatamente. Tá. Então a taxa de administração, ela não influencia em nada no valor total do que eu tô pegando? Não. Ela só é, como eu disse, ela é um valor para administrar o seu dinheiro. Então, se a gente calcula esse crédito total aqui, sobe mais um pouquinho, por favor. Não. Isso, perfeito. Se a gente calcula aqui o crédito total, que são as parcelas multiplicadas pelo prazo, como eu disse, né? Conta de padeiro. Vamos lá. 3.277, né? Se a gente fala aqui de 180 meses. Você tá pegando essa última aqui, ó. Investimento sem seguro, né? Exato. Primeira e segunda parcela e demais parcelas 3.277. Por que a diferença da primeira e da segunda parcela em relação às demais? Já ia citar agora. Nós temos esse adicional, até uma situação que um dos motivos para a Embracon contemplar muito bem, porque ela consegue inflar esses grupos já desde o início. Então ela tem um saldo positivo desde a primeira assembleia ali do seu início, sua entrada. Né? Então, já vimos casos de pessoas falando: eu entrei num consórcio que eu tinha carência, tinha que pagar 6 meses para começar a contemplar. Tinha alguma situação específica nesse sentido. Entendi. Hoje a Embracon já entra contemplando, né, sem critério. Aí, quando tem saldo, eles já vão liberar recurso e não fica saldo retido.
Então, enquanto tem saldo, eles estão liberando crédito para o cliente. Ô Glauber, um grupo de consórcio, certo? Um grupo, ele envolve quantas pessoas? Quantos consorciados? Hoje na Embracon nós temos no máximo 600 pessoas dentro de um grupo. 600 pessoas dentro de um grupo. Isso. Isso tem uma contemplação mensal de quantos? Aí vai depender do grupo, como eu falei. Depende do recurso que esse grupo tem. Certo. A saúde financeira dele, propriamente dita. E de acordo com que vai aumentando essa saúde financeira, ele vai liberando mais recurso. Tenho grupos que contemplam 3, 4 pessoas, como eu tenho grupos que contemplam 30 pessoas dentro de um só grupo. Glauber, uma pergunta. Esse valor de 8.277, que é a primeira e segunda parcela, não é o valor do recurso próprio que eu tenho que ter, e nem o valor do meu FGTS. Isso. Não tem a ver com o lance. Não tem nada a ver com o lance. Exatamente. Então explica pra gente, por exemplo, digamos que você fez essa cota aí de $500 mil pra mim. Eu quero comprar um rancho, certo? Bom, uma casa à beira do rio Tietê. Sim. $500 mil é o valor da casa. E eu gostaria que fosse contemplada no máximo, digamos aí até janeiro. Eu tô numa programação aí de 3 a 4 meses daqui até lá. Qual que seria o procedimento? O que você me orientaria a fazer? Vamos lá. O início é o mais importante, que só contempla quem faz, né? Isso. E aí nós, estando dentro do grupo, nós vamos analisar essa questão. Como está o comportamento desse grupo? Qual é a sua possibilidade de contemplação? Qual é a sua realidade? Tem um recurso. Nesse exemplo aqui, vamos falar, por exemplo, 50%. Né? 225. Eu teria que ter 250 mil. 250 mil, perdão, isso mesmo. Mas aí eu tenho que pegar esse dinheiro e dar para o consórcio. E aí é o ponto que eu ia te dizer. Se você tem 250 mil, você abate do seu saldo devedor. Né? Seria 50% do crédito. Se a gente fala de um financiamento, pensando, né, grosso modo, aí, financiamento, você teria que ter um recurso também de entrada, geralmente. Então, vamos lá. Não, peraí. Então, se eu dou 250 mil para o consórcio, ele vai me liberar os 500. Os 500. Só que esses 250 mil faz o que com ele? Ele abate do seu saldo devedor. Então, se meu saldo devedor era 500 mil, eu dei 250... eu vou ficar devendo 250. Só 250, isso vou ficar mesmo. devendo, não. O que vai ficar de crédito em aberto para eu pagar mensalmente é 250, é isso? Isso, exatamente isso. O cálculo é sempre esse. Tudo que você paga no consórcio, e eu fiz a conta aqui, para a gente analisar quanto que eu estou gastando aqui de início, né? De 500 mil que eu pego de crédito com a minha taxa administrativa e o antecipado ali, que é de 2%, na primeira e na segunda parcela, que você viu ali, 1% na primeira, 1% na segunda, de acréscimo nessas duas primeiras parcelas. É 1% do crédito. Então ali eu tenho 5 mil a mais, né, nesse crédito, nesse caso de 500 mil. Tá? Nesse cenário, eu estou iniciando aqui, antes de pagar a primeira parcela, com um saldo devedor de 600 mil. Conseguiu acompanhar? Não consegui. Vamos voltar, porque eu tenho dificuldade. Vamos lá. Essas parcelas, 3.277 ao mês, com a primeira e a segunda de 8.277, tá dando um total de 600 mil. Se eu somá-las... Isso mesmo. E se a gente fala de 500 mil por 600, né, a gente vai chegar no custo efetivo dessa operação, né? De 0,83, que seria que mais ou menos 27% é o custo efetivo de tudo, né, dessa operação. Então, por exemplo, já entendi. Se eu pegar 500 mil de crédito por meio de um consórcio, ok? Isso. A minha taxa de juros vai ser de 0,27% ao mês. Não. É isso? Não. Então entendi tudo errado, gente. Vamos lá. Se a gente pensar ao mês, né, eu posso fazer aqui 27%, que foi o custo efetivo, isso eu estou falando de custo efetivo, excluindo a taxa de administração, que são os adicionais ali, fundo de reserva e a taxa antecipada, ela está descrita ali, total.
tá? Aqui eu tenho ao mês e ao ano. Então, se eu olho esse cenário aqui, é o que eu estou falando, que é o custo efetivo da operação, que geralmente é o que as pessoas analisam, né? Poxa, quanto que eu estou pagando pelo dinheiro? Isso, quanto você está pagando pelo dinheiro, ok. 27% eu divido ele por 180. Dá 0,15 ao mês. Multiplica por 12. E aí, multiplicado por 12, 1,8. Dá mais ou menos aqui a realidade que... Isso, ao ano. Então, se eu pegar R$500 mil... Numa cota de consórcio, eu vou pagar 1,8 por esse dinheiro ao ano. Ao ano. Ai, gente, eu adoro! É isso mesmo. É exatamente isso. Você entendeu aí de casa como que funciona? Nós estamos te dando um exemplo de como você pode utilizar dinheiro, você fazer um levantamento de crédito por consórcio para que você possa comprar o seu imóvel. Sim. E aqui pegando por base uma casa, um imóvel de R$500 mil. Ô Glauber, outra coisa, que hora que eu consigo usar o meu FGTS para comprar esse imóvel de R$500 mil? Na hora do lance, na oferta de lance, a hora que você vai participar da assembleia efetivamente. Então você tem a opção na assembleia de fazer oferta de lance da maneira que você achar melhor, né? Então a gente sempre instrui, nós temos lá consultores, inclusive especialistas, fazemos só isso, inclusive, né? A gente costuma acompanhar o nosso cliente. Ó, vai por esse caminho, vai por esse. Por quê? Nós temos modalidades de contemplação. Nessas modalidades a gente segmenta cada cliente. Então tem cliente hoje que quer ofertar o lance livre, que é o que você já viu, já está acostumado ali, né? E já vivenciou. O lance livre é o leilão. Quem dá mais vai levar. Ok. Né? Hoje eu tenho lances livres na faixa de 65%, 70%, bem ousados, inclusive. Bem ousados. 65%, 70% é muito ousado. Sim, sim. E grupos que estão ali em 17%, né, 26%. Eu tenho grupos assim também. Então, por isso que eu disse para você, cada realidade é de uma forma, cada cliente é de uma forma. Ô Glauber, se eu quiser entrar num grupo já em andamento, porque existe o grupo novo e existe o grupo que já está em andamento, certo? Sim, exatamente. O novo é aquele que vai começar. E o andamento é aquele que já tem os clientes que já foram contemplados e clientes que não foram contemplados. É isso? Isso, rodou algumas assembleias. Qual a diferença do valor das parcelas? Tem alguma diferença? Aí vai. Esse que é o grande ponto. Vai existir diferença da parcela. Por isso que a gente tem que analisar a capacidade financeira do cliente. Porque se eu estou falando aqui, vamos dizer que meu prazo máximo é 180 aqui, e eu estou com 3.277 de parcela. E meu cliente aguenta pagar para o orçamento dele, a realidade dele cabe até R$4.000, por exemplo, ou 4.500, eu posso trabalhar com um grupo em andamento, nesse caso. Você me entende? Então é uma questão que, por isso que cada cliente é personalizado, cada cliente cabe a sua situação. Não dá para eu passar uma coisa, né, genérica. Isso aqui é o grupo novo, eu estou iniciando um consórcio e vou ali pagando e trabalhando com o meu lance da melhor maneira, né? Mas se a gente fala de uma realidade de um grupo de andamento, né, que nós temos muitos, é uma possibilidade também, mas com parcelas maiores. Isso é fato. E aí eu preciso ter, né, esse cliente ter a capacidade financeira de fazer o pagamento dessas parcelas. Quais são os documentos que você analisa uma capacidade financeira? Bom, os documentos básicos da mesma forma do financiamento, né, que seria RG, CPF, né, ou no caso CNH, olerite, né, ou comprovação de renda por imposto de renda, ou o que comprove, e comprovante de residência, né, coisas básicas que são de praxe, né, de toda análise financeira. Restrição. O cliente que levanta um crédito para a compra de um imóvel, como que fica a situação das restrições? Tanto no nome de quem está adquirindo a cota de consórcio para comprar um imóvel, ele pode ter restrição no nome? Não. E o imóvel que o proprietário tem restrição no nome, pode ser vendido por meio de uma cota de consórcio? Sem problema. Ah, é? A restrição no nome do proprietário não impede. Não impede? Não, pode liberar. Gente, eu aprendi tudo errado.
Para mim, o proprietário não pode ter restrição no nome na hora da liberação da cota. Só se for algo, no caso do vendedor do imóvel, só se for algo judicial que restrinja ele de entregar aquele imóvel, aquele bem. Aí ele vai ficar congelado, né? Aí é outra situação. Agora, restrição de CPF, né, ou CNPJ, não vai interferir em nada. Ele pode disponibilizar esse imóvel para venda. E a documentação do imóvel é a mesma? Matrícula, capa do carnê do IPTU, CNDs, as documentações são as mesmas? As mesmas. Vai para análise, nós temos um departamento específico dessa análise imobiliária, né, e faz-se uma vistoria também, né, do engenheiro, do mesmo formato. Ô Glauber, outra dúvida minha, por exemplo, quando a gente financia um imóvel, em alguns bancos a gente tem a capacidade de embutir o valor da documentação daquele imóvel na cota de consórcio, ou na cota do financiamento. E no consórcio eu tenho essa possibilidade? Até 10% do valor do crédito você pode utilizar para documentação. Ai, isso é terrível. Que bom! Até 10% do valor. Então, digamos ali, 500 mil, eu posso utilizar 50 mil reais, até 50 mil reais, para pagar a documentação desse imóvel, certo? Exato. Faz aí para mim, um imóvel costuma ter uma despesa de 3,8% em termos de cartórios, que são os emolumentos cartoriais, escritura e registro. Tá dentro. Se nós pensarmos em 3,8%, nós estamos falando em 19 mil reais de despesas cartoriais, né? Sim. Que são os impostos que a gente tem que pagar. Então, se ele pode usar até 50%, ele consegue embutir o valor da documentação e embutir também, até 10%, e embutir também a engenharia, o custo da engenharia. Sim. Pode, parte não pode? Documental, pode. Isso se torna, faz parte da parte documental. O que interfere para ser liberado os 10%? Tem alguma coisa que interfere? Ou, por exemplo, toda compra... por exemplo, se o imóvel custa 500 mil, eu sei que eu posso usar até 50 mil, certo? Sim. Tem alguma situação que eu não consiga liberar esses 10% do valor do... Não. Não. Hoje é o que a gente fala, né? Você pode comprar qualquer tipo de imóvel. Isso que é legal. Perfeito. Até alguns imóveis com alguma pendência, né? Alguma situação que falta ali um ponto para ser documentado, você já emenda o processo também de documentação junto com a compra e venda, né? Que é uma possibilidade também em alguns recursos. Ô Glauber, e hoje, quais os valores, qual o montante das cotas? Porque, por exemplo, você vende uma cota de $500 mil, ou não? Sim, isso é um ponto muito legal. Hoje eu tenho meu máximo de cotas, eu consigo chegar a $500 mil, exatamente esse valor. Mas numa cota só? Numa cota, isso. Ou a gente tem que fazer uma composição de cotas para chegar nesse valor? Até 500 eu consigo fazer numa cota só. Acima disso, eu posso fazer uma composição de cotas. Mas isso também, é muito bacana que eu tenho clientes, inclusive, que me questionam, né? Pô, Glauber, mas como que eu vou fazer, né? Que você está me falando que eu vou ter várias cotas. Não, é tudo dentro da estratégia, né? E isso nós vamos cuidar da melhor forma. Mas você vai ter, se você faz 5 cotas de 100, você vai ter da mesma forma os 500 mil. Então, dúvida 2. Tá. Se eu fiz 5 cotas, eu tenho aqui uma cota de 500 e aqui eu tenho 5 cotas, perfeito. Ok? Essa cota de 500 eu vou lá e alieno a matrícula do imóvel para uma cota de consórcio. E essa daqui que eu tenho 5, como que eu vou usar as 5 cotas para compra de um produto? Da mesma forma. Você já aliena as 5, deixa discriminada na matrícula. Vamos dizer, eu tenho as 5 contempladas, beleza? Você pode utilizar as 5 sem problema. Só que eu tenho 2 contempladas e as outras 3 ainda não. Você já pode iniciar o processo também de liberação do recurso e registro do imóvel. Você vai mencionar as outras 3, deixar mencionada na matrícula a informação. E com isso, você já consegue a liberação desse recurso também na contemplação.
então deixa eu ver se eu entendi. Vou falar da minha forma, tá? Se eu estiver errada, você me corrige. Sim, claro. Então, por exemplo, eu tenho 5 cotas e eu vou comprar essa casa aqui, ó. Se as 5 cotas já tiverem sido contempladas, eu vou lá e faço o processo de financiamento pelo consórcio e libero as 5 automaticamente na compra desse imóvel, ok? Certo. Na matrícula do imóvel, eu vou citar que eu usei 5 cotas de consórcio. Fica ali a alienação fiduciária, é isso mesmo. Perfeito. Se desses 5 eu tiver 2 contempladas e 3 ainda não contempladas, certo? Certo. O processo na matrícula do imóvel, eu vou lá e vou falar que 2 eu já vou prender e vou liberar o dinheiro. E as outras 3 eu estou aguardando contemplação, mas que também serão destinadas para a compra do imóvel. Mencionadas. É isso? Isso mesmo. Eu não sabia disso. Muito legal. Isso dá para ser feito também. Então, isso também dá para ser feito. Sim, sim. Tá. Uma pergunta que sempre me fazem, e até recentemente nós tentamos não. Veio um cliente que tinha uma casa numa determinada rua aqui em Araçatuba e um outro cliente queria comprar essa casa. Aí ele veio e falou assim, eu tenho X mil reais em dinheiro e eu tenho uma cota de veículo que eu quero alienar a essa casa. Pode? Hoje é uma coisa que não é possível fazer, né? Tá. Pelo menos no meu crédito, né? Ele é segmentado. Então, a de automóvel eu vou direcionar para os bens automóveis, né? Aí eu posso utilizar ela para um caminhão, para uma moto, para outros bens nesse sentido, mas para o imóvel eu necessito que seja de imóvel. Então, eu tenho cotas separadas. Eu tenho a cota de imóvel e a cota de automóveis ou veículos motores. Isso. Veículos motores eu não posso utilizar para liberação do dinheiro na compra de um imóvel. Exato, isso mesmo. Então, para compra de imóveis, são cotas apenas destinadas à compra de casas, apartamentos, terrenos e construção. É isso? Isso, exato. Até porque o grupo, ele se destina a isso, né? Esse fundo comum do grupo vai ser destinado exatamente para esse tipo de aquisição. Certo. Existe alguma pegadinha que eu tenho que ficar atenta na hora da compra de uma cota de consórcio? Primeiro, o que eu sempre instruo, né? O formato que está sendo feito esse crédito. Questão de parcelas. Hoje ouve-se muito sobre redutor de parcela, né? Desde a primeira parcela com redutor. O que é isso? Tem algumas empresas que cobram meia parcela, algumas empresas... Inclusive, nós temos essa função também de ter um redutor na parcela. Porém, o que acontece? Por exemplo, nesse caso aqui de 500 mil, se eu colocar um redutor nessa parcela de 25%, que é a minha realidade que eu consigo fazer, pós-contemplação, se você quer utilizar os mesmos 500 mil e você foi sorteada, você não deu lance, não abateu o seu saldo devedor, ficou um resquício para trás. Ficou aquela dívida para trás que estava reduzindo a sua parcela. Assim como a realidade hoje de meia parcela e outras situações aí. Então, um cenário que eu contemplo uma cota que está com redutor, a hora que ela for contemplada, essa dívida vai ser cobrada. E aí tem um aumento de parcela. Tem um aumento de parcela ou vai ser descontado do dinheiro? Nada é descontado do dinheiro. O dinheiro, o que você faz é o que você pega. Tá? Então, só se você utilizar o lance embutido. Aí sim você desconta do dinheiro, do recurso que você tem. Então, por exemplo, desses 500 mil, se a gente usasse um lance embutido, desses 500 mil seria 125 mil. Ok. 25%. E aí sim, né, porque você está antecipando, né, você está utilizando ele como antecipação, como lance, aí sim você teria um desconto desse recurso. Então, se eu estou antecipando, se eu estou dando o lance embutido, aí eu vou receber o dinheiro menos o valor do lance embutido que eu coloquei. Então, os 500 mil menos os 25%, que daria os 125 mil, liberando 375 mil, é isso? Exatamente, isso. Se você Mas e aí, como que influencia na parcela? E a bateria, nesse caso a gente abateria a parcela. Cairia a parcela com esse 125 descontado. Tô aprendendo, gente, eu tô aprendendo também. Que bom. Você acha que eu não faço pergunta sem saber? Eu faço. Excelente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você
comprou, digamos que eu fui lá e fiz essa cota aqui para mim, ok? Perfeito. E eu quero abater o meu saldo devedor. Existe essa possibilidade? Existe. Eu tenho abatimento do valor total do meu saldo devedor? O que você pode fazer, as pessoas falam, pagar de trás para frente, assim como o financiamento, né? O costume, né, de pagar de trás para frente. Hoje o consórcio, ele tem um saldo devedor, simples. O que você pode fazer? Eu posso chegar com um valor depois de contemplado, é claro, né? Porque o que eu aconselho sempre, antes da contemplação, não fazer nenhuma antecipação. Vai reservando para ofertar de lance. Ok. Né? Porque aí você vai ter um poder de compra com a contemplação. Enquanto depois da contemplação, perfeito, eu posso antecipar parcelas, pagar. Eu tenho um valor aqui que dá 1 ano de parcela. Vou lá e pago esse valor, pego os boletos e pago. Isso sem problema, a qualquer momento você pode fazer isso. Qualquer momento pode ser feito isso. Sim. Tá. Quando eu finalizo o pagamento do meu crédito imobiliário, certo? Com consórcio. Certo. A empresa que me liberou o dinheiro, ela me entrega uma carta de quitação para que eu possa dar baixa na alienação fiduciária? Sim. Igualzinho o financiamento? Igualzinho, no mesmo formato. No mesmo formato. Padrão. Isso. O consórcio ele tem essas burocracias, essas minúcias, aí, partes pequenas, né, são iguais, porque ele é uma modalidade de compra, assim como o financiamento. Certo. Agora eu queria que você falasse um pouco para nós ali, ó. O crédito e parcelas são atualizados no aniversário da cota pelos índices INCC para plano de imóvel e IPCA para os demais planos, ok? Perfeito. Quando que é tido o aniversário da cota? Por que essa expressão aniversário da cota? Como que é isso? Exemplo, vamos lá, você fechou uma cota comigo hoje. Ok. Que nós vamos sair daqui fechados já. Então eu quero de 1 milhão. Melhor ainda. É só dobrar o valor. Sabe por quê? Eu falei assim, que quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Meu Deus, que difícil. Eu já escolhi meu apartamento, é de frente pro mar. Que beleza. Tá difícil demais, Dai, tá difícil. Eu te entendo. Eu preciso só de 1 milhão, tá bom? Fácil. Então vamos te ajudar nisso, com certeza. E aqui, o que acontece? Se você entra hoje e a correção fosse amanhã, fosse no mês que vem, não ia ser justo com você também, porque você está iniciando agora no consórcio. Então eles utilizam o aniversário da cota exatamente para isso, é cravado. Daqui 1 ano, 12 meses que você realizou o seu crédito, vai ser quando vai corrigir o seu crédito referente ao INCC. Mas tudo bem, a gente está falando isso de uma cota não contemplada. Perfeito. E quando a cota foi contemplada? Porque assim, ó, digamos que é R$500 mil. Eu não sei quanto que está dando o INCC, mas eu acho que está dando na faixa de 9. Você consegue procurar aí pelo Google o INCC acumulado dos últimos 12 meses? Vê se você consegue procurar numa outra abertura. Coloca ali, ó, INCC acumulado 12 meses. 12 meses. Aqui, ó, Fundação Getúlio Vargas. Isso. Não, aqui já me ajuda, ó, 2023, 3,0.4 em setembro. Então, por exemplo, ó, se o INCC acumulado... 3,23, certo? Agosto. Isso. Perfeito. Não, 3,04 em setembro. Vamos lá, últimos 12 meses R$500 mil, tá? R$500 mil. Volta lá para nossa tabelinha, por favor, para nossa simulação. R$500 mil. Então, ali em cima do valor de R$500 mil, eu tenho 3,04% de reajuste. Isso se não foi contemplada. Sobre o saldo devedor nesse caso. Então, vamos lá. São as suas parcelas. Devedor. Isso, são as suas parcelas. Aí vamos considerar. Daqui 1 ano você já pagou 12. Ok. Faz conta de padaria. Digamos que eu paguei 3,277 daqui 1 ano. 12 vezes 3,277. Não, no caso aqui vai ser o seguinte. A conta, o seu saldo devedor daqui 12 meses, ele vai ser sobre 178 meses. Mais simples, né? Desculpa, 168. Então vamos lá. Esse seria seu saldo devedor daqui 12 meses, 550 mil. Né? E aí a gente
multiplica isso daqui pelo INCC, que é 3,04. 0,4, tá, atual. Beleza. Vai ser 16 mil de acréscimo diluído pelo prazo restante. E aí a gente divide pelos mesmos 168 que falta. R$ 99,00 de acréscimo. Perfeito. Então, ou seja, eu vou calcular o valor vamos chamar, dos juros que eu tô pagando, que nós identificamos que é 27% ao ano. 1,8% ao ano. Então, eu pego o valor, multiplico por 1,8 e ainda aplico o INCC daquele primeiro ano. Mais ou menos isso, quase né? Isso. Conta de padaria. Isso, quase. E se a cota tiver sido contemplada? Aí a correção, ela continua. Normalmente. Normalmente. E sempre sobre o saldo devedor. Sempre sobre o saldo devedor. O que é legal? Se a cota ela foi contemplada com o seu lance, você colocou e te retirou o saldo devedor. Porque se o seu lance ele abate do saldo devedor. Então você está diminuindo o seu saldo devedor ali, a sua dívida. Automaticamente a correção vai ser bem menor, mais leve. Eu vou pedir para você fazer uma conta, não sei se você vai conseguir fazer, mas eu fiz essa conta quando eu fiz eu peguei o consórcio. Ah, sim. Ok? Certo. Vamos lá. Qual que é a furada que você vai me colocar agora? Vamos lá. Você achou que ia ser fácil? Eu te enganei. 40 graus de Araçatuba, suando. Não, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Numa cota de R$500 mil, você já me falou que nós vamos ter 1,8% ao mês. Ao ano. Ao ano. Certo? Isso. Se eu fizer uma comparação entre um financiamento e sobre uma cota de consórcio para a compra de um imóvel, um financiamento de R$1 milhão, no final de todo o processo, que eu estou contabilizando um prazo de 30 anos, eu vou estar pagando aqui 3 milhões. Perfeito. Numa cota de consórcio, eu vou estar pagando 1,5 milhão, no máximo 2. Não chega nem a isso. Então eu quero que você faça essa conta, porque eu fiz. Uhum. Quando eu fui comprar, porque é o que eu tô te falando, eu experimento toda a situação dentro do mercado imobiliário, porque Sim. eu tenho que entender o processo. Claro, sim. Ok? Então, assim, quando a gente fala para as pessoas que a gente tem que estudar as opções de crédito que existe, é justamente por isso. É o que eu tô falando, eu já comprei um imóvel financiado e não me arrependo. Uhum. Na época, eu comprei uma casa de R$400 mil e hoje ela vale R$1,5 milhão. Ok? Esse é o grande ponto. Aí eu queria fazer um outro investimento, usei o consórcio. Quando eu fiz as cotas de consórcio, eu fiz com lance embutido. Certo. Então eu fiz uma cota de R$1 milhão e liberei R$625 mil. Ok? Porque eu fiz cotas embutidas. Usei um pouco de recurso próprio para que eu pudesse ter uma contemplação mais rápida. Sim. Eu investi no outro imóvel R$565 mil. E hoje esse outro imóvel vale R$700 mil. São situações que eu tô falando para que a pessoa não tenha medo. É o que eu tô falando. Você tem que ter a necessidade. Eu queria comprar rápido, eu fiz o financiamento. Eu quis fazer um planejamento, eu usei o consórcio. Ok? Só que quando eu fui fazer o consórcio, como eu nunca tinha feito para comprar um imóvel, eu fui analisar quanto que me daria, quanto que eu teria de custo no financiamento e quanto eu teria de custo total. Sim. No consórcio. No consórcio, do jeito que eu comprei, esse apartamento vai chegar no final, onde eu tenho um investimento financeiro de R$1,5 milhão. A casa eu teria mais ou menos, o financiamento imobiliário eu chegaria mais ou menos a 2 milhões. Só que de quando eu comprei até agora, o imóvel já valorizou 250 mil.
Então, assim, eu compro imóvel de olho fechado, sem medo de ser feliz. Experimento todas as ferramentas que o mercado me dá à disposição. Sim. E eu queria que você explicasse isso para o público, porque ele tem que entender essa diferença. Sim, essa visão, ela é mais ampla, né, Dai? E é o que você falou, você colocou ampla, na ponta do lápis de fato. E aí a gente tem que planilhar, colocar em valores. Mas já fiz esse comparativo algumas vezes. Qual que é a realidade do consórcio? Hoje, se a gente pensa, né, de maneira simples, financiamento, muitas vezes, como você mesmo citou, quase 3 vezes do valor que você está pegando, né, no final, se você pagar ele até o final, de maneira diluída. Se a gente fala aqui desses mesmos 500 mil que a gente acabou de falar, a parcela do financiamento é quase a mesma coisa, só que em 360 meses. Ou 420, né? Então, chega ali bem próximo dessa realidade. E aí, a hora que você pensa, você está pagando um prazo muito maior de uma mesma parcela. Agora, quando a gente tem essa estratégia do consórcio, é uma realidade que você pode pagar, né, um prazo, metade do prazo, só aí você já eliminou, né, grande parte da dívida. E ainda se você antecipa, como acontece no caso do lance, né, que fora o financiamento, que você tem a entrada, né, você tem que antecipar essa entrada. Da mesma forma que no consórcio, você coloca o lance, antecipa o recurso, só que aí você não continua pagando a mesma parcela. Ou você diminui o prazo, que você tem essa opção também, ou você diminui o valor da parcela. Eu fiz tudo isso já, tá? Exatamente. E esse é o jogo. Na verdade, esse é um jogo do mercado financeiro, mas são opções de crédito que nós temos hoje para que você possa realizar o sonho de comprar a sua casa, o seu apartamento, construir, né? Em condomínio fechado, em rua, onde você quiser. Área rural também. Comprar uma propriedade rural, tudo isso. Eu acho bacana, Glauber, e a minha proposta junto do podcast é que a gente traga essas informações para o público. Porque o público, tanto quem vai comprar quanto o corretor de imóveis, às vezes eu percebo que o corretor de imóveis, ele não tem todas essas informações na mão. E não tem essa visão também, né? Até por ele mesmo ter o imediatismo do financiamento. Perfeito. O corretor de experimentado imóveis, como você. Ele quer o resultado para ontem, né? E às vezes a gente tem que pensar que para que a gente possa fazer um bom trabalho com o cliente, ele precisa ter um resultado a médio e longo prazo. E acontece. Exatamente, né? Acontece. Eu falo de eu experimentar essas situações, porque como que eu vou falar que eu sou uma corretora de imóveis se eu nunca comprei na planta? Eu já comprei na planta, né? Já comprou casa usada? Já comprei casa usada. Daiane, você já foi lá e fez um financiamento e pagou o financiamento do cara que estava financiado? Já fiz isso. Daiane, você já comprou imóvel com consórcio? Já comprei. Daiane, já comprou imóvel à vista? Já comprei. Então, assim, eu passei por todas essas situações. Não é que eu tenho um monte de imóvel, não, gente. Às vezes eu faço as experiências com imóveis de valores menores, mas eu coloco em prática aquilo que eu falo. Porque senão, como que eu vou fazer um testemunhal de que aquilo dá certo se eu não fiz? E é viver o seu produto. Se você acredita naquilo que você está fazendo, né? É exatamente isso. Eu também. Meu carro é consórcio, meu imóvel é consórcio, as possibilidades que eu tenho. Isso, daí são as possibilidades, são investimentos. Então, assim, eu quero fazer do podcast mesmo, para que a gente possa ser um veículo de educação. Legal, tanto de educação para quem está comprando, quanto de educação para o corretor. Porque tem muita coisa que eu acho que o corretor não sabe, porque falta educação. É verdade. Né? Não é educação de modos, gente, é educação de conhecimento mesmo. Sim. E o conhecimento é o que move, né? O conhecimento é o que move. Nós temos aí uma grande tendência agora mesmo de haver uma mudança na postura do corretor. Então, o corretor ele tem que entender que ele tem que mudar, que ele tem que se atualizar, que ele tem que estudar. É um estudo constante, é uma evolução no conhecimento. Até eu tô para trazer aqui, porque tem uma coisa que fica na minha cabeça. Agora tem como que é? O proprietário que teve... Por exemplo, que eu vendi um imóvel para você, ok? E você está vendendo para um terceiro. Mas eu tenho restrição no nome.
A minha restrição no nome pode influenciar, está tramitando, tá? Não é uma coisa que sim. já aconteceu. Pode Ouvi falar que influenciar está a tramitando. sua venda. Sim. Então, eu quero trazer um advogado. Eu ainda não consegui horário na agenda dele para a gente falar sobre isso. Porque é sim, uma coisa importante. que eu quero entender. Importante eu entender. Legal. Porque isso pode modificar a minha forma de trabalhar como corretora de imóveis. Sim, né? sim. E impedir em casos que você nem imaginava. Em casos que eu nem imaginava. Situações como... Eu já passei isso uma vez e a gente está passando novamente. Por exemplo, a pessoa tem uma dívida, mas o imóvel dela é financiado, eu consigo fazer um outro financiamento para cobrir a venda do imóvel. Ok? Sim. Sem pensar na dívida. Por quê? Porque para quem que ela deve primeiro? Para o banco. Sim. Eu acredito que isso dê para fazer direto também com o consórcio. Se a pessoa tem uma dívida no nome, mas o imóvel dela está alienado para o consórcio e eu venho com uma outra carta de consórcio, eu consigo comprar aquele imóvel? Hoje para pagamento de funciona dívida, isso? restrição de fato... que Não, for... mas para venda de imóvel. Ah, tá. Mas a restrição em si, ela é impeditivo. Em qualquer impeditivo. cenário. Qualquer cenário. É para quem está comprando, né? O cliente que tem o consórcio, ele não pode ter uma restrição no nome dele. Até porque... Não, mas e o vendedor? O vendedor... O vendedor, você falou que pode. Pode. Então, o vendedor, o meu consórcio consegue, por exemplo, perfeito, se o vendedor perfeito. ele tá com uma restrição no nome, Sim. ok? O vendedor tá lá com uma restrição no nome. Até porque ele pode vender esse imóvel para quitar essas dívidas que ele tem. Sim. Ele tem isso como opção. O próprio consórcio, porque o imóvel não é dele. O imóvel é do consórcio. O imóvel é do banco. O imóvel é dele com alienação fiduciária. Com alienação fiduciária. Então, o primeiro devedor, o primeiro credor dele é o banco ou é o consórcio. Exato. Não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Ai, gente, mas é difícil explicar isso. Às vezes... Eu apanho, viu? Não, legal demais. Glauber, mas é isso. Perfeito. Nós estamos ficando por aqui. Agradeço a sua visita. Não sei se tem alguma coisa que que eu não falei, que você acha que é importante falar. Não, acho que a gente abrangeu todos os pontos, daí, assim, principalmente investidores, empresários, né? Pensar com essa mentalidade, como você citou, né? Eu acho que o caminho, a melhor moeda é o tijolo, né? É o tijolo, como a melhor sempre moeda comenta. é o tijolo. E comprar esse tijolo com o melhor crédito, mais barato, né? Então, uma coisa casa com a outra. Sim. E é uma realidade hoje que a gente tem trabalhado muito para alavancagem patrimonial, até mesmo para congelar patrimônio, né? É uma opção também. Né, se ele tem alguma situação. Então, são N opções aí que ele tem para esse investimento ser da melhor maneira para ele, com mais margem de lucro, como você mesmo citou. Sabe uma coisa valoriza. que assim a gente ouve muito e a gente tem que ficar atento. Vou esperar. Esse vou esperar, gente, não é bom. Exato. A partir do momento que a taxa Selic abaixa, o valor do financiamento vai abaixar, você vai ter mais possibilidades de comprar um imóvel, só que o valor do imóvel vai subir. Vai subir. Vai a subir. lei da oferta e procura. É a lei da oferta e procura. Então, assim, você tem só que analisar. Se você quer o imóvel para agora, você vai entrar no financiamento. Se você tem condições de fazer um planejamento, você vai entrar numa cota de consórcio, que é uma outra forma de você financiar o seu imóvel, para que você possa realizar o seu sonho da casa própria. E só reforçando, né? Aquilo que a gente falou no começo. Só contempla quem faz. Então, faça e acredite que vai dar certo, porque é uma realidade. É isso aí. Bom, para encerrar, eu quero que você deixe seu telefone de contato. Tudo bem. Glauber Zequim, certo? Glauber Zequim. Você tem página no Insta? Tenho. Qual é? Consórcios _G Zequim. Consórcios _G Zequim, certo? Isso. Telefone de contato. 18 99705 5858. Perfeito.
Agradeço imensamente a sua visita no nosso Pode Tudo com a Daiane Pinese. Eu que agradeço, foi um prazer, Dai, mais uma vez falar contigo. Sensacional. Muito obrigada, tá bom? Obrigado. E nós vamos ficando por aqui no Pode Tudo com a Daiane Pinese. Até a próxima segunda-feira, onde nós teremos um novo assunto para você. Lembrando, gente, clica no sininho aí para que você possa acompanhar todas as novidades que eu trago, tanto de conteúdo sobre o mercado imobiliário, quanto de casas lindíssimas, uma mais maravilhosa que a outra, para que você possa se deleitar aí na hora de assistir esse vídeo e falar, essa casa ainda vai ser minha, tá bom? Sensacional. Tchau, tchau, até a próxima, tchau.